Oi, boa noite para você. Bem-vindo ao JG de hoje. Vem aqui comigo ver quais são os destaques de hoje. Mais 2 profissionais de saúde morrem após contaminação pelo novo coronavírus. Já são 21 óbitos no estado. Veja também. O vírus e a violência. Casos de feminicídios aumentaram 22,2% desde o início da pandemia no país. Polícia Federal investiga possível fraude na compra de máscaras de proteção para profissionais de saúde. Há indícios de que o superfaturamento ultrapassa os R$2 milhões na cidade de São Luís. E a dica para celebrar o Dia dos Namorados. Empreendedor aluga equipamentos para montar toda a estrutura para um jantar romântico e em casa. Começar o JG de hoje com a operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de superfaturamento na compra de máscaras de proteção em São Luís, São José de Ribamar e também em prefeituras do interior do estado. De acordo com as investigações, só aqui na capital, a Secretaria Municipal de Saúde teria comprado máscaras pelo triplo do preço estimado. A Operação Cobiça Fatal cumpriu 3 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão na região metropolitana de São Luís. Os pedidos de prisão foram contra empresários que teriam firmado contratos licitatórios com diversas prefeituras maranhenses para aquisição de materiais e insumos hospitalares. De acordo com as investigações da Polícia Federal, há indícios de superfaturamento nas transações. Para se ter uma ideia, em um contrato feito por uma das empresas com a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, foram compradas 320 mil máscaras por um valor de R$ 9,90 cada unidade, enquanto o valor médio de mercado é de apenas R$ 3,17. Isso aponta um superfaturamento de mais de R$ 2.300.000. De acordo com a superintendente da Polícia Federal no Maranhão, os indícios de crimes não param por aí. Indícios muito fortes de conluio das empresas ali que participaram, né? Houve um superfaturamento relevante, muito significativo, um valor muito discrepante da aquisição dessas máscaras. Vários indícios que somados demonstram, o que tudo indica, que houve fraude nesse processo, superfaturamento, fraude na licitação, desvio de recursos, associação criminosa, lavagem de dinheiro e por aí adiante. Esses indícios de crimes envolvendo as mesmas empresas foram constatados em pelo menos outros 10 municípios maranhenses. Cidade de Matinha e Timbiras também. A gente identificou lá que a empresa identificou a partir desse processo licitatório aqui na Secretaria Municipal de Saúde, que a empresa que ganhou aqui, a empresa que seria a empresa de fachada, ela ganhou também nesses outros 2 municípios, né? E rastreando ali, a gente viu que concorreram com ela outras empresas que participam basicamente do mesmo grupo econômico. Essas empresas investigadas contrataram com diversos outros municípios, né? Eu acabei de receber informação aqui que, dentre as buscas efetuadas, identificou-se um contrato que foi celebrado ontem, com um município que a gente não tinha nem ideia. Então, são 6, 7, 8, 9, a gente não tem ideia ainda do número de municípios afetados por essa empresa, né? Além dos pedidos de prisão temporária de empresários, também foram pedidas medidas constritivas contra agentes públicos, a exemplo do bloqueio de bens. Os investigados devem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, superfaturamento na compra de bens, fraude em processo licitatório e associação criminosa. A Polícia Federal não descartou a possibilidade de realizar novas ações de enfrentamento à corrupção relacionadas às ações de combate à pandemia da Covid-19 nos próximos dias. Existem vários outros trabalhos em andamento com o objetivo de tolher esse tipo de prática, né? A gente acredita que haverão outras operações nos próximos dias ou meses nesse mesmo sentido.
Bom, em nota, a Prefeitura de São Luís confirmou que houve a compra com a empresa citada no devido processo de apuração e ressalta que a relação de contratação atendeu aos critérios legais, entre os quais o menor preço proposto pelo mercado. A Prefeitura reforçou que faz uma consulta em um banco de preços para se assegurar que os valores dessas compras estão condizentes com os praticados no mercado. Por fim, disse que disponibilizou todos os documentos solicitados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Cobiça Fatal e se mantém à disposição para todos os esclarecimentos necessários. Bom, essa operação aí investiga um suposto superfaturamento na aquisição por parte da Prefeitura de São Luís, São José de Ribamar e também de outros municípios do interior do estado de máscaras de proteção para os profissionais de saúde, sim, aquelas que são levadas para os hospitais. A gente tem os dados aqui sobre o número de óbitos aqui no Maranhão com relação aos profissionais de saúde. Bom, até agora são 21 óbitos, confirmados 1.430, recuperados 1.293. As últimas 2 mortes foi de um enfermeiro e ontem de um médico que trabalhava em Imperatriz. A pandemia do novo coronavírus impôs o isolamento social. Como consequência, os casais tiveram que conviver mais tempo juntos. E essa situação fez com que os números de violência doméstica aumentassem aqui no estado, principalmente neste período. Situação preocupante, porque mais tempo em casa com os companheiros, que a maioria dos agressores, elas não conseguem uma brecha para denunciar. Nas viaturas, os policiais da Patrulha Maria da Penha fazem o monitoramento de mulheres que procuraram a ajuda da corporação. São vítimas da violência do companheiro dentro da própria casa. Nesse período de isolamento social, os índices de violência doméstica aumentaram. Entre os dias 16 a 22 de maio, 435 medidas protetivas foram registradas, 893 mulheres foram atendidas. O mais preocupante disso tudo é que 35 medidas foram descumpridas e 8 agressores foram presos. A Patrulha Maria da Penha, né, que é um setor da Polícia Militar do Maranhão, ela não parou. Nós somos um serviço essencial, nós prestamos um atendimento às mulheres que têm medida protetiva, então o serviço não parou. Nós intensificamos as rondas, intensificamos as visitas a elas, o contato telefônico e se tiver atendimento presencial em caso de ocorrência, em caso de solicitação da rede de proteção, porque aqui em São Luís nós contamos com uma rede de apoio que está situada na Casa da Mulher Brasileira, também nós efetuamos esse apoio. A violência contra a mulher deixa marcas e muitas delas ainda têm dúvidas sobre as leis que protegem os direitos das vítimas. Segundo uma pesquisa do Instituto Data Senado, a maioria dos agressores está em casa e pode ser o companheiro ou namorado da vítima. 36% das brasileiras já sofreram violência doméstica e 68% conhecem pouco sobre a Lei Maria da Penha. Em muitos casos, a mulher consegue se livrar do agressor, mas nem todas conseguem escapar da violência com vida. Nesse período de quarentena, nesse período de isolamento, esses números só têm aumentado. A nível de Brasil, só através do número 180, teve um aumento de 30% dos telefonemas de mulheres denunciando, pedindo ajuda, pedindo socorro. O número de feminicídio também, a nível de Brasil, aumentou cerca de 25,5%, um número muito elevado. E no Maranhão não é diferente. No Maranhão, nesse mesmo período do ano passado, a gente teve um aumento em relação ao período, tivemos um aumento aí de 19%. Além da Patrulha Maria da Penha, as vítimas podem contar com a Casa da Mulher Brasileira. São ferramentas que ajudaram as mulheres a combater a violência e o feminicídio. Isolamento social não é cárcere privado, como nossa comandante mesmo fala. Então, mulher, se você estiver passando por uma situação de violência ou se conhecer alguém que esteja passando por uma situação de violência, denuncie. Denuncie esse autor de violência. Você pode se deslocar até a Casa da Mulher Brasileira, fazer o registro da sua ocorrência, solicitar a medida protetiva e pedir o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. É um assunto sério, muito sério, merece atenção e medidas urgentes.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio aumentaram 22,2% desde o início da pandemia, isso comparando com o mesmo período do ano passado. O levantamento foi realizado em 12 estados e divulgado esta semana. E por falar em violência contra a mulher, olha essa campanha bem interessante que vai ser lançada amanhã e pode ajudar muitas mulheres que têm medo de denunciar ou estão sob ameaça. Funciona assim, é pintar um X vermelho na palma da mão e mostrar para um atendente ou um farmacêutico. Usa aí uma caneta vermelha, um batom. Os profissionais das farmácias vão entender que é uma denúncia e fazer a formalização, chamar a polícia. Essa campanha que vai ser lançada amanhã, ela é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e também da Associação dos Magistrados Brasileiros. Eu queria só repetir aqui, é marcar um X vermelho na palma da mão, ir até uma farmácia e apresentar ou ao atendente ou farmacêutico que eles vão saber tomar todas as medidas, todas as providências. E a seguir, os detalhes da prisão de um suspeito de participar da morte de um servidor da Secretaria de Estado da Comunicação e Assuntos Políticos. O crime aconteceu no mês de setembro do ano passado. Eu volto já já com essa e outras notícias. De volta para contar que a polícia prendeu um dos suspeitos de matar um servidor da Secretaria de Estado da Comunicação e Assuntos Políticos. O crime aconteceu em setembro do ano passado. Luiz Henrique Melo de Matos, de 62 anos, era motorista do secretário adjunto Edinaldo Neves. O repórter Eduardo Gomes tem as informações para a gente. Eduardo. A polícia prendeu hoje um homem suspeito de assassinar o motorista Luiz Henrique Melo, ele que trabalhava na Secretaria de Comunicação e Articulação Política do Governo do Estado. Esse crime aconteceu em setembro do ano passado e, segundo a polícia, 4 homens estavam envolvidos nesse assassinato. 2 já haviam sido presos. Um teria morrido durante uma tentativa de assalto. E hoje a polícia prendeu um homem identificado como Gustavo. Segundo a polícia, foi ele que atirou na vítima. Agora há pouco eu conversei com o delegado Felipe César e ele deu mais detalhes dessa prisão. Na verdade, hoje pela manhã, a Polícia Militar, fazendo uma busca ali pelo bairro do São Francisco, acabou observando e vendo o suspeito, que foragido, sabendo que o mesmo tinha um mandado de prisão expedido, foi representado aqui pelo Departamento de Proteção à Pessoa, uma investigação que foi conduzida pela gente. Ele acabou prendendo o rapaz e encaminhando, trazendo o mesmo para cá, para a superintendência. Após essa prisão, a previsão é que esse suspeito seja conduzido ao complexo penitenciário de Pedrinhas. Nós já acabamos o interrogatório dele, agora ele vai ser recolhido ao sistema penitenciário, e vai responder pelo crime preso. Da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Mais novidades sobre o navio Estelar Banner, encalhado no litoral maranhense há mais de 3 meses. A empresa Polaris Shipping, que é a proprietária do navio, solicitou oficialmente à Capitania dos Portos do Maranhão uma autorização para o afundamento dessa embarcação. Agora, as autoridades marítima e ambiental vão fazer a análise dessa solicitação, que também descreve a responsabilidade da empresa com relação à carga que ficará a bordo do navio e também outras reclamações futuras. Agora a gente abre espaço aqui no JG para falar sobre política, e política é com o Marcos Saldanha. Marcos, boa noite, que bom te encontrar aqui. Boa noite, Bianca, prazer revê-la. Bom, Marcos, pandemia, uso de máscaras, restrições, mas a política não dá pausa, As eleições estão aí, toda aquela movimentação para a campanha. Quais são os passos a partir de agora, desse mês de junho?
Pois é, Bianca, as eleições, né, se discute muito sobre a questão de um adiamento da eleição, mas esse adiamento, do que a gente tem ouvido aí pelos ministros do TSE, a tendência é que sejam de dias ou no máximo um mês, pouco tempo, não um adiamento a ponto das eleições acontecerem, por exemplo, ano que vem. Claro que tudo que se fala agora é com base no movimento que a gente tem visto. Então, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de que as eleições previstas, então, o primeiro turno, claro, para 4 de outubro, possam passar para 15 de novembro. Então, um pouquinho mais de um mês ali para acontecer. Bom, nesse caso, como não está definido, porque aí precisa ter uma mudança, uma votação no Congresso, um projeto, uma PEC, né, projeto de emenda à Constituição, para poder fazer esse adiamento, aí o que acontece? Os prazos, eles continuam valendo. E um desses prazos que a gente precisa ficar atento é o prazo de descompatibilização. É por isso que a gente já vê, a partir de agora, considerando 4 de outubro, algumas datas de 6 meses antes da eleição, 4 meses, 3 meses, dependendo do cargo público que a pessoa ocupa, ele já precisa pedir o afastamento já para poder participar das eleições, considerando o prazo que ainda é 4 de outubro. É aquele nome complicado, grande, desincompatível. Isso, pronto, que acaba aquele trava-língua danada, né? Pois é. Então, o que acontece? Nesse caso, alguns cargos municipais, a questão que o eleitor precisa ficar atento aí, no seu município, sobretudo, é que o prefeito, por exemplo, que vai para a reeleição e o vereador, esse não tem problema, ele não precisa se afastar do cargo para poder disputar. Porém, por exemplo, o assessor do presidente da Câmara de Vereadores, caso ele queira concorrer às eleições, ele precisa respeitar o prazo e já se afastar. Assim como, por exemplo, diretores de escolas, professores municipais, então já existe um prazo determinado para o afastamento. A grande queixa aí e o grande ponto que o eleitor deve ficar atento é o seguinte: muita gente está se afastando e colocando esposas, filhos, parentes, para poder ocupar o mesmo cargo. Quer dizer, proibido não é. A lei não diz que o afastamento da pessoa proíba exatamente de alguém ali, da família, necessariamente ocupar o cargo. Mas o vínculo, como é muito próximo, ele é no mínimo imoral e preocupa. Então é importante que o cidadão fique de olho e faça, quando necessário, a denúncia para o Ministério Público. É não deixar a cadeira esfriar, né? Sentar alguém lá da família para segurar, né? E às vezes, quando o Ministério Público não dá conta, melhor coisa é o eleitor, que observa que se tem que fiscalizar. porque se já tem uma atitude que não é legal antes, imagina quando estiver no cargo de fato, né? É isso, Marcos, muito obrigada. É a nossa arma, né? É isso, eu te espero essa semana. Obrigado, boa noite. E no próximo bloco, dicas para um jantar romântico no Dia dos Namorados. Eu volto já. Às 13h43 tem baixa mar, com 1,1 metro. Pela manhã, às 9h43, tem a primeira praia-mar do dia, com 5,3 metros. À tarde, tudo muda com a baixa mar de 0,8 metro, que começa às 16h16. E a quarta-feira termina com praia-mar de 4,8 metros, a partir de 22h19. De volta com uma dica muito importante nesse momento difícil. O que a gente mais precisa é encontrar um jeito de gastar menos. E é possível, sim, economizar na tarifa de energia elétrica. A tarifa social baixa renda é um programa que dá descontos de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto pode chegar, aliás, chega a 100%. Para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho, finalzinho deste mês. Valores de impostos, taxas e parcelamento serão cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora. E para fazer isso, não precisa nem sair de casa e nem ainda ser o titular da conta. Olha que interessante. Se você tem o NIS, o Bolsa Família ou o BPC válidos,
Basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara lá pelo WhatsApp. O número, anota aí, tira uma foto da sua tela, é 98DDD 255 0116. Também dá para se cadastrar na central, que é o 116. Se sua conta já é cadastrada, não se preocupe não. Automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa social baixa renda é menos tarifa e mais social. Equatorial Maranhão. Mudar agora aqui de assunto. Bom, você está sem ideia para aquela comemoração para o Dia dos Namorados? Olha que inspiração agora que a gente traz para você. É um jantar em casa, como dizem todas as recomendações para evitar a contaminação pelo coronavírus e com uma decoração romântica que você mesmo pode montar. E tudo que você precisar para preparar esse ambiente especial pode ser alugado, isso mesmo. Essa ideia foi a saída para o empresário que teve que se reinventar para garantir a continuidade do negócio. Um jantar à luz de velas, um clima romântico e uma boa companhia. Essa é a combinação perfeita que muitos casais apaixonados procuram para o Dia dos Namorados. Com a pandemia este ano, os restaurantes não vão ser a opção dos pombinhos. Mas quem disse que não é possível realizar um bom jantar e sem sair de casa? A Marina, que é decoradora, prova pra gente que dá pra fazer. Impossibilitada de trabalhar, ela teve a ideia de oferecer os serviços de decoração e jantar para quem não vai deixar a data passar em branco. A gente viu a necessidade, né, com essa pandemia, que não vai estar funcionando os restaurantes e as pessoas começaram a ter a necessidade realmente de um momento romântico, a dois ou em família, dentro de casa. E aí a gente se reinventou e está levando esse momento para casa das pessoas. Com as taças, velas e, claro, as flores, a decoradora nos mostra como é possível mudar o ambiente da sala de casa e deixar um clima mais romântico. A gente escolheu 2 tipos de suplás. Na verdade, a gente tem 3 opções aqui de suplás. Eu vou fazer com 2 para vocês verem a montagem de hoje da mesa. A Marina divulgou os trabalhos nas redes sociais e em pouco tempo a procura surpreendeu a decoradora, que teve que limitar o número de atendimentos para não cair a qualidade do serviço. A gente está tentando limitar as vagas realmente, porque como a gente está trabalhando com um número de pessoal reduzido, a gente está indo pessoalmente entregar, em alguns casos eu estou indo montar. Então, como a demanda, tudo é num dia só, a gente tem que manter uma qualidade. E com isso a gente está fazendo um número pequeno para poder atingir bem manter e atingir bem todo mundo, né? E o JG fica por aqui, mas não troca de canal, continua aqui com a gente na TV Guará, no canal 23, que logo em seguida tem a estreia de uma nova temporada dos Analistas com o Natanael Júnior e Geraldo Yensen. Uma ótima noite para você, eu conto com sua companhia aqui amanhã, tá combinado? Tchau!